E agora, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito ou vice-prefeita da cidade de Teresina, nós recebemos o professor Gervásio Santos, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Gervásio Santos, do PSTU, é vice na chapa encabeçada pelo professor Geraldo Carvalho. Professor Gervásio, bom dia, seja bem-vindo. Só esclarecer, teremos 25 minutos, é o tempo disponibilizado a todos os candidatos, o cronômetro estará na tela. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa, professor, com uma apresentação do seu perfil, do seu histórico. Quem é o professor Gervásio Santos? Bom dia, aqui é o grupo O Dia, aos ouvintes aqui da FM O Dia 92.7, muito bom dia. Nós somos militantes já há praticamente 40 anos, né, na militância política, né? Nós começamos lá na antiga Convergência Socialista, né, que era uma corrente do PT. Depois nós fomos expulsos pela direção do PT em 96 e fundamos o PSTU, né? E nesse ano veio, então, né, o Geraldo Carvalho, né, que era bancário, na época presidente do Sindicato dos Bancários, na época, né, militante do movimento, aguerrido. Vieram também, né, outros componentes militantes, como o professor Daniel Solon, que hoje está na nossa chapa como vereador, né? Professora Yara Ferri também, né? Ativista do movimento de professores. Então, nós já temos um histórico, né, na militância, no ativismo político, sindical e social aqui em Teresina. Sou professor, né, da rede municipal e estadual, né? Mas como nós transitamos em diversas áreas, né? Por exemplo, movimento popular, não sei se vocês conhecem essa história, mas nós fomos os fundadores ali da Irmã Dulce, né? Nós ajudamos a ocupar aquele terreno da Irmã Dulce, que na época, até pouco tempo atrás, foi a maior ocupação, né, da América Latina, né? Verdade. E há pouco tempo também estavam na militância aqui na Santa Maria da Codipe, também ocupando uma área que hoje chama-se da Dandara dos Cocais. Então a gente também já tem um pé dentro do movimento popular. Professor, em relação à campanha, né, eleitoral desse ano, como é que o PSTU quer aproveitar a campanha eleitoral? Qual é a mensagem que o partido quer repassar ao eleitorado nessas eleições? Olha, em primeiro lugar, vamos ser bem sinceros, né? A gente tem aqui a questão, a gente diz o seguinte: campanha política, campanha eleitoral, ela tem que ser a mais democrática possível, mas não é, né? Nós sabemos que é aquela história do tostão contra o milhão, né? Estão aí há muito tempo, né, já aparecendo na imprensa, já aparecendo no cenário eleitoral há muito tempo, né, aqueles representantes, aqueles candidatos, né, que têm forte peso milionário, né? Então, infelizmente, né, nós estamos diante dessa batalha, mas nós vamos furando os bloqueios, né, através, por exemplo, de um portal como esse, uma rádio como essa que nos convida, né? Gostaríamos inclusive de estar hoje também, né, no debate da TV O Dia, que, né, que vai ser, né, hoje 8h30 da noite. 8h30 da noite, né? Tentamos inclusive juridicamente, né, estar presente. Então a gente vai tentando furar os bloqueios. Temos os portais agora, né, que as redes sociais nos garantem, né, esse espaço. Mas, principalmente, João, em relação à questão do dia a dia, caminhando lá na periferia, caminhando lá onde os trabalhadores estão trabalhando, né? Por exemplo, nós vamos fazer panfletagem nas portas de garagem, né? Nós vamos fazer panfletagem lá na Zona Norte para debater a questão da saúde pública, né? Com
os agentes de endemias, nós vamos até o Dandara, a grande Santa Maria da Codipe, que tem lá, né, uma ocupação muito grande hoje, né? Então, é dessa forma que nós iremos fazer a nossa campanha. O senhor falou em 40 anos de militância, né, já nesses movimentos sociais. O senhor faz alguma comparação se hoje há, de certa forma, uma fragilidade na mobilização ou na capacidade dos trabalhadores se mobilizarem? Como é que o senhor analisa a evolução, né, dessa capacidade do trabalhador se mobilizar? João, o mundo muda, né? O mundo do trabalho também muda, né? Hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Ontem o mundo capitalista, né, estava em grande euforia, né? Vejam como é que é a lógica do capitalismo, né? Em grande euforia, por quê? Porque o Fed, né, deu um resultado de que os juros aumentaram, né, e por isso também, né, as bolsas de valores aumentaram, né? Ou seja, infelizmente, nós estamos dentro de um mundo que a lógica, né, é a especulação, perfeito? Não é mais a questão de investir, né? Antigamente você tinha um investimento na indústria, você tinha um investimento no comércio, você tinha investimento nas lojas presenciais, certo? Hoje tudo é especulativo, tudo como é que se diz, virtual. Então, ontem o mundo capitalista estava eufórico, por quê? Porque as bolsas de valores estavam lá em cima devido à questão do capital especulativo estar em voga. E o dólar caiu, né? Caiu por quê? Porque não há mais investimento, né, na industrialização, não há mais investimento na questão concreta. E o mundo do trabalho, infelizmente, também está mudando, né? Hoje nós temos aquilo que as pessoas chamam de empreendedorismo, né? E aí, o que ocorre? A classe trabalhadora, né, ela hoje está voltada para a ilusão de que cada um pode ser também um mini capitalista, né, um capitalista individual. Então, nesse sentido, né, o partido também ele tem que mudar, né, a sua linguagem, ele tem que mudar a sua forma de chegar até o movimento operário. E aí, por isso que a gente coloca, né, que nós estamos também modificando a nossa forma, indo para a tecnologia, indo para as redes sociais, para que a gente possa chegar até os trabalhadores com as nossas propostas socialistas, né? Isso não muda, o princípio nosso é o socialismo, né? Nós queremos uma Teresina voltada para os trabalhadores, com os trabalhadores, né? Candidato, nós temos aqui um informativo do partido que está sendo distribuído pela cidade, e aqui fica claro que a sigla faz oposição ao governo Lula, ao governo Rafael Fonteles, a Fábio Novo do PT em Teresina, aos demais candidatos como Dr. Pessoa, Silvio Mendes. Por que essa postura de oposição total aos governos, a outras siglas que são até do mesmo espectro? Porque todos esses senhores, todos esses governos são representantes, né, legais, jurídicos do capital nacional e internacional, correto? Uhum. Todos eles, né? Você tem o Lula hoje, aliás, o Lula parece que é o 4º mandato, né, que o Lula tem. Terceiro. Né? Lula 3. Lula 3 com a Dilma, né? O PT vem lá já com a Dilma também. Uhum. Então, veja, para quem o Lula está governando? Essa é a pergunta fundamental. Para quem eles governam? Governam para o capital internacional, para o capital nacional, né? Hoje, né, se alia ao Centrão, né, dentro do Congresso Nacional, para poder, inclusive, passar, né, reformas que vão contrário à juventude, que vão contrário às mulheres, que vão contrário aos trabalhadores, como é o caso, por exemplo, da reforma do novo ensino médio, né, que a gente, inclusive, tem uma proposta de revogar esse novo ensino médio. Em relação à questão do Rafael, né, nós somos oposição porque o Rafael está fazendo a mesma coisa que o Tarcísio, bolsonarista lá em São Paulo, está fazendo, né, em São Paulo, que é a questão da
das privatizações. Vocês souberam que há pouco tempo, né, recentemente, está ainda quente, né, o Tarcísio, lá em São Paulo, lutou, né, pela privatização e conseguiu a privatização da Sabesp, né, que é o sistema de abastecimento, né, de saneamento básico de águas lá de São Paulo. Pois o Rafael também, né, está lutando a todo o custo para poder privatizar aqui, né, o que resta ainda daquilo que nós chamamos de Agespisa, né? Hoje a Agespisa só está no interior, né? Isso. Por quê? Porque o filé mignon, né, que era Teresina, foi privatizada no governo do Tucano, nos governos do Wellington Dias, né, que foi vendida para a água de Teresina. E aí o que ocorre? A privatização da Agespisa, né, ela vai ser um grande problema para a periferia, né? Porque quem não sabe, né, além de pagar uma conta exorbitante, ainda vai ter que pagar taxas também exorbitantes, com a questão do ligamento do esgoto, né, do sanear, correto? Isso tudo vai para o bolso do trabalhador da periferia que não consegue nem pagar, né, o dia a dia, a cesta básica do dia a dia, luz, água, né, supermercado. Então, nós somos contrários a esse governo porque são privatistas, né? Candidato, aqui na pauta do transporte público, uma bandeira que o PSTU sempre levanta é a questão da municipalização, né, da criação de uma empresa, municipal para gerir. O senhor acredita que isso realmente funciona? Como é que seria na prática? João, você vai me desculpar aqui, mas é o seguinte, eu vou lhe recordar uma coisa que você, no tempo, ainda não existia ainda, né? Fica à vontade. Você não estava nem ainda nesse mundo, mas lá na década de 1980, né, a gente tinha, sim, uma companhia municipal de transporte em Teresina. A prefeitura tinha uma companhia municipal de Teresina. Foi privatizada, foi entregue aos empresários, né, na época do Heráclito, né, que foi até nós fizemos aqui em Teresina, veja só como nós fizemos aqui vários protestos, manifestações para não privatizar essa companhia municipal de transporte, porque nós sabíamos o que ia dar, certo? E aí está a consequência. Nós estamos pagando por essa privatização, correto? Antes, nós tínhamos 400 ônibus rodando Teresina, né? Fazíamos, inclusive, achávamos que era até pouco, né? Sim. Mas com o passar do tempo, né? Porque quem manda, né, é a ganância, é o lucro. Então, os empresários foram burlando cada vez mais as leis, né, e foram reduzindo cada vez mais a frota de ônibus. Passamos para 200 ônibus até pouco tempo, 240 ônibus até pouco tempo. O pessoa está até, inclusive, iludindo, né, indo para a rádio, para a imprensa, para os debates, né, dizendo que ainda existe em Teresina 200 e poucos ônibus. Hoje, vocês que são da imprensa sabem muito bem que não é mais esse número. Nós temos algo em torno de 120, 130 ônibus rodando toda a Grande Teresina. Eu estou falando de toda a Grande Teresina, correto? A periferia, a zona rural, a zona urbana, que vai até Altos, que vai até, né, Demerval, Lobão, etc. Então, veja, nós estamos cada vez mais com poucos ônibus na cidade. Quem está pagando a conta disso tudo, dessa privatização? É a população muito mais carente, é a juventude que não tem lazer, que não pode sair de casa para ir para um teatro, que não pode sair de casa para ir para um parque, né? Que não pode sair de casa para ir para uma praça, porque não tem ônibus, perfeito? Então, a gente está pagando por isso. Quem ainda, né, consegue pagar o famoso ligeirinho, né, ou, né, as plataformas, os Uber, ainda consegue chegar até o seu trabalho, etc. Por isso, né, João, não é só possível, né, ela é necessária. A Companhia Municipal de Transporte, ela é necessária. Por quê? Porque na hora que nós criarmos a Companhia Municipal de Transporte, né, nós vamos ter muito mais transporte, nós vamos integrar esse transporte urbano ao metrô, chegando até o metrô. É uma também das nossas propostas, é fazer com que haja a expansão do metrô, perfeito? Certo.
como nós temos nas grandes capitais, perfeito? E a prefeitura subsidiando o preço desse transporte, nós vamos ter um preço mais popular. Professor, acerca do projeto de vocês para o centro de Teresina, há uma grande discussão. O centro hoje encontra-se desabitado, muitas vezes mal aproveitado, com a queda na movimentação, pessoas, às vezes, em situação de rua, acabam ocupando esse espaço, ou seja, entra em uma política de assistência social também. Qual a perspectiva, o que vocês defendem para o centro de Teresina? Olha, o Geraldo, o nosso candidato a prefeito, né, ele tem colocado muitas vezes o seguinte, que toda essa situação se dá em relação à questão da crise do sistema capitalista. E é verdade, né? Como o sistema capitalista está em crise desde 2008, né, para cá, devido à questão lá da queda das bolsas de valores, né, internacionais, ela precisa cada vez mais se reinventar, correto? E o que foi que eles fizeram? Se reinventaram também, Eliezer, na questão da política, né, habitacional. Veja que antes, quem ia para a periferia eram aqueles trabalhadores, eram as pessoas que não tinham condições de pagar a casa no centro da cidade, de pagar apartamento no centro da cidade. Inverteu a lógica, certo? Hoje, quem está na periferia, ocupando as áreas, né, rurais, ocupando os terrenos, né, especulativos, mais afastados, certo? São os ricos, é a classe média. Aonde é que eles estão indo? Eles estão indo para aqueles condomínios de luxo, né, fechado, atrás de habitação, atrás de segurança, e levando com eles, é lógico, né, onde o dinheiro vai, né, todos os serviços vão. Vai o transporte, vai o sistema bancário, vai o sistema financeiro, comercial, etc. e tal. Então, essa lógica do capital em busca, né, de lucro, em busca de reproduzir o seu dinheiro, correto? Fez com que o centro ficasse esvaziado. E hoje nós temos um buraco, né, dentro de Teresina, correto? O centro de Teresina hoje se tornou um buraco. Agora, qual é a proposta que nós estamos colocando aí? Primeiro, né, nós temos que fazer o seguinte, fazer um levantamento, né, de casa por casa, de prédio por prédio, quem está com IPTU exorbitante, que não paga, correto? Porque já abandonou o centro, e nós vamos fazer com que essas casas, com que esses prédios sejam voltados, né, para habitações das pessoas precarizadas, correto? Nós vamos desapropriar, correto? E vamos colocar para aqueles que não têm teto. Essa vai ser uma das primeiras providências que nós vamos tomar ao chegar na prefeitura, correto? A segunda é fazer um corredor cultural no centro de Teresina, porque nós temos que chamar, né, a população de volta para o centro. Então, com isso, nós temos a arte, nós temos o teatro, nós temos a música, e nós vamos fazer um corredor cultural. O senhor é professor, né, na Rede Pública Municipal de Ensino. Inclusive, há alguns anos, as gestões, desde as do PSDB como a atual, doutor Pessoa, eles sempre comemoram que os números do IDEB, né, que a educação de Teresina sempre é a melhor entre as capitais do Brasil. Como é que o senhor vê essa narrativa de quem está ocupando a prefeitura? Qual é a política, vamos dizer assim, que o PSTU tem para a educação de Teresina, tanto no que diz respeito à valorização dos trabalhadores, quanto ao próprio desenvolvimento em si da educação? Olha, em primeiro lugar, vamos falar a verdade, sim, certo? Primeiro, vamos dar mérito a quem tem que ter mérito, que são os próprios professores, né? Não é de hoje que os professores fazem da tripa o coração, né, para poder se valorizarem, se qualificarem. Por exemplo, eu tenho uma pós-graduação, mas minha pós-graduação, certo, ela foi simplesmente, né, alcançada a mercê da Secretaria de Educação, porque por ela eu não teria saído de sala de aula para poder me qualificar, correto?
Então, muitos professores passam por isso. Querem fazer especialização, querem fazer mestrado, querem fazer doutorado. Entretanto, barram, né, se veem diante da burocracia. E aí a secretaria não permite, muitas vezes, que ele vá fazer essa qualificação. Mas aos trancos e barrancos, eles vão. Então, eles se qualificam e, com isso, qualificam a educação aqui em Teresina, né? Valorizando cada vez mais a educação. Primeiro isso, é o mérito dos professores. Segundo, né? Gente, vamos analisar, né? Se vocês forem ver, né, os dados, né, o crescimento do IDEB, tanto de Teresina como do Piauí, foi pífio, correto? Foi pífio. O Fado Novo, por exemplo, reconhece isso, né? Que, infelizmente, né, tem muito que se fazer na educação estadual, porque só teve um ponto percentual, correto? Um pontinho lá, né? Teresina, nem nas 100 melhores, João, está. Nem do país, nem nas 100 melhores das cidades, né? Das cidades, não está, correto? Da capital, nem se fala. Entendeu? Então vejam, é falácia o que eles estão fazendo, né? Nós temos que valorizar, e inclusive o Daniel Caras, né, que é um grande estudioso da educação, coloca, gente, nós temos que valorizar os professores. A valorização não é só questão salarial, certo? É a questão também da qualificação, né? Fazer com que os professores se formem, se qualifiquem. E, infelizmente, Teresina não, a Secretaria Municipal de Teresina não nos dá essa valorização. Por isso, nós propomos no nosso programa Geraldo, ao chegar na prefeitura, a primeira providência que ele vai tomar é justamente essa, valorizar o magistério. Reajuste no piso, garantir o piso do magistério, garantir que os professores se formem, certo? Colocar mais creche, né? Nós temos uma demanda aí de creche. Fazer com que as escolas integrais sejam realmente escolas e não depósito de criança, correto? Porque se você for fazer um estudo, uma análise de uma escola integral, só uma escola integral, pegue a melhor aqui de Teresina, você vai ver que ela está aquém, né, para aquilo que nós chamamos de escola integral. Professor, aqui na área da saúde há uma proposta do PSTU que coloca como alternativa a estatização dos maiores hospitais privados. Basicamente a ideia é que a prefeitura compre esses hospitais caso vocês sejam eleitos? Não. Olha, presta bem atenção. Existe uma questão dentro do sistema capitalista que favorece os grandes empresários, certo? Os empresários, eles burlam leis, eles burlam o sistema financeiro, eles burlam o sistema tributário. Nós temos a plena certeza que esses grandes empresários da saúde que ganham muito com a saúde, certo? Não pagam todos os tributos que devem à Receita. Perfeito? Certo. Então, diante desses casos, a primeira providência vai ser a expropriação, certo? Dessas grandes empresas. Por quê? Porque nós precisamos, né, inverter a lógica. Entendi. Saúde não é mercadoria. Saúde é uma questão essencial, é uma questão social. Perfeito? Então, diante de uma demanda, por exemplo, a pandemia, quando nós fomos enfrentar a pandemia, nós ficamos com a mão na cabeça. Por quê? Porque a rede pública, certo? Ela não teve condições de atender toda a demanda. E a rede privada, certo? Que teria condições de complementar, cobrava muito caro, né? Por um tubo de oxigênio. Perfeito? Então, diante dessas situações, nós vamos fazer com que haja uma expropriação, né, dos grandes empreendimentos, colocando a saúde para atender a população. E mais, Geraldo, certo, irá financiar, irá subsidiar cada vez mais o SUS, certo? Nós precisamos dar maior atenção ao SUS, porque foi o SUS, não foi, Alês? Não foi, certeza. Foi o SUS que fez com que a nossa população não morresse. Porque quem não tinha condições de pagar hospitais, né, como Sírio-Libanês, né, onde vão os grandes ricos, os grandes empresários, é para lá, para os hospitais públicos que são garantidos pelo SUS, subsidiados pelo Estado, que eles vão
ser atendidos. Nós temos pouco mais de 1 minuto para o encerramento da entrevista. Tá, então bem rapidinho, candidato, a gente sabe que o exercício do poder demanda uma capacidade de diálogo muito grande, né? Principalmente entre o executivo e o legislativo. E o PSTU não tem, né, uma presença muito grande, por exemplo, no parlamento, não tem uma presença no parlamento. Caso o partido chegasse ao poder, como é que seria esse diálogo com o legislativo? O que o PSTU ia utilizar para dialogar com quem ele precisa dialogar e que pensa muito diferente da sigla? Mais uma vez, vamos ser sinceros, na Câmara Municipal, certo? Lá só tem representantes, a grande maioria representantes dos grandes empresários, né? Do grande capital. Então, vai ser pressão contra pressão. Geraldo tem dito muitas vezes, ele não vai governar sozinho, ele vai governar com os conselhos populares, certo? Nós vamos encher aquela casa de trabalhadores, né, de juventude, correto? De população carente, para que aquela casa respeite a população teresinense através, né, do governo do Geraldo Carvalho. Muito obrigado, professor Gervásio Santos, candidato a vice-prefeito de Teresina pelo PSTU. Dispomos aqui de 25 minutos. Muito obrigado pela presença e até a próxima oportunidade. Eu é que agradeço aqui o espaço e se a gente puder, né, nós estamos pedindo aí, né, que as pessoas possam dar confiança para Geraldo Carvalho, para os nossos candidatos a vereadores, Yara Ferri, professora do Liceu, e Daniel Solon, professor da UESP, muito conhecido aqui dos movimentos.